Olá pessoal, eu sou Diogo Barros e vamos então dar início às discussões sobre a parte 2 da fisiologia muscular estriada esquelética. Percebam, pessoal, que nessa representação que eu mostro a vocês, existem dois sarcômeros dispostos de forma diferente. Um sarcômero em seu estado de relaxamento, que é esse superior, e um sarcômero em estado de contração, que é esse inferior. Percebam que, quando relaxado, os filamentos de actina se sobrepõem muito parcialmente, é uma coisa muito discreta. E que, enquanto ele contraído, há uma sobreposição muito maior. Por que isso acontece? Porque os filamentos de miosina, eles tracionam, eles puxam os filamentos de actina para o centro. Nós conseguimos perceber que existem algumas características que são muito particulares às moléculas e aos filamentos. Por exemplo, nós temos o seguinte conceito em biologia. Moléculas são integrantes dos filamentos, ou seja, filamentos são conjuntos de moléculas. Então, quando nós estudamos uma molécula de miosina, nós percebemos que ela assume essa característica, que vocês veem aí na lousa, de ter uma cauda, de ter duas cabeças. Quando nós somamos várias moléculas dessas de miosina, nós temos esta representação de filamento de miosina. E aí este filamento acaba sendo uma estrutura complexa, formada por diversas moléculas arranjadas dessa forma, onde o centro do filamento não tem presença desses elementos de interação chamados de pontes cruzadas. Então, pontes cruzadas são elementos que permitem que a miosina interaja com a actina, se fixe a actina e a puxe ao centro. Então, vocês veem aí nessa imagem do lado direito, essas pontes cruzadas puxaram a actina para o centro e as do lado esquerdo puxaram também os filamentos de actina para o centro. Então, quando eu tenho uma reunião de várias caudas das moléculas, eu vou dizer que eu vou formar um corpo do filamento de miosina. Quando eu estudo as pontes cruzadas, eu percebo que elas são formadas por uma cabeça e por um braço. E uma coisa que eu sempre falo com meus alunos é o seguinte: poderia até ser cabeça, poderia até ser pescoço, né? Mas é braço, o conceito é braço. Por quê? Movimento, força, puxar. Tá? Então, a cabeça e o braço vão formar a ponte cruzada e esta ponte cruzada vai interagir com os filamentos de actina. Sempre que essa ponte cruzada for energizada com adenosina trifosfato, nós teremos então uma interação entre ponte e filamento de actina. Então percebam que nós temos duas dobradiças por pontes cruzadas. Uma dobradiça que eu mostro a vocês aqui entre o braço e o corpo do filamento e a outra dobradiça que fica entre a cabeça e o braço. A dobradiça que fica entre braço e corpo do filamento é aquela que permite que a ponte cruzada se dirija até o filamento da actina. Se ligue. A dobradiça que fica entre a cabeça e o corpo é aquela que faz com que haja um movimento. E esse movimento é chamado de movimento de tensão. Então nós conseguimos perceber que o movimento de tensão é um movimento importantíssimo. Porque é através do movimento de tensão que o filamento ele é puxado. E este movimento de tensão só é permitido por meio da ação da dobradiça que fica entre a cabeça e o braço da ponte cruzada. Percebemos então que a adenosina trifosfato acaba tendo uma importância fundamental nesse processo, pois o ATP disponibilizado pelas mitocôndrias vai ser clivado nessa cabeça da ponte cruzada, então ela tem muita atividade ATPase. E aí, após essa clivagem, essa quebra, a energia é liberada e o ATP é transformado em ADP mais fosfato inorgânico. Percebam que depois que acontece o processo da contração muscular, esse ATP, e aí vocês conseguem ver neste momento em vídeo, esse ATP, esse ADP, na verdade, ele é liberado e aí ele vai ser reutilizado, que é um conteúdo para um próximo vídeo nosso. Como é que vai acontecer o processo de reutilização da adenosina de fosfato? Então percebemos aqui que o ATP ele é um elemento importante, o ATP ele é um elemento fundamental
para que haja então a energização da ponte cruzada. Percebemos que para cada movimento nós gastamos uma molécula de ATP, para cada movimento de cada ponte cruzada. Se uma molécula tem duas, se um filamento tem centenas de moléculas, se os filamentos compõem as miofibrilas, se as miofibrilas formam as fibras, se as fibras formam os músculos estilhados esqueléticos, e gente, olha a quantidade de ATP que é necessário para fazer contração. Então, nós conseguimos perceber que temos que ter uma fonte de energia eficiente para fazer a reconstrução desse ADP, para que retransformemos ele em adenosina trifosfato, para que aconteça o processo de refosforilação. Compreendam que, quando nós nos deparamos com o filamento de actina, nós percebemos que o filamento de actina é formado por moléculas de actina. E aí estas moléculas de actina agrupadas vão dar essa característica de filamento. Então, primeiro entendemos o seguinte, entendemos que um filamento, como vocês veem aqui nessa imagem, um filamento de actina, ele possui vários locais ativos, sítios ativos, formados por ADP, adenosina difosfato. Então esses sítios ativos, esses locais ativos, eles acabam servindo como sinalizadores. Sinalizadores para a interação da ponte cruzada. Só que esses sinalizadores, eles têm que ser controlados. Por quê? Porque enquanto esses sinalizadores estiverem descobertos e a ponte cruzada tiver ATP suficiente para se ligar, nós vamos ter uma contração muscular ininterrupta. Então nós precisamos controlar essa sinalização. E esse controle ele vai vir por meio da tropomiosina. Então a tropomiosina é uma proteína que vai gerar a sobreposição a esses sítios ativos, fazendo com que, enquanto ela estiver em cima dos sítios ativos, não haja contração muscular. Enquanto elas estiverem em cima dos sítios ativos, não haja interação de ponte cruzada com o filamento. Então nós conseguimos perceber que a tropomiosina acaba sendo uma proteína fundamental, importantíssima para gerar repouso, para gerar relaxamento. Mas na hora de contrair esse músculo, eu preciso que essa tropomiosina descubra esse sítio ativo. E aí uma das formas de gerar essa descoberta do sítio ativo é através da interação de outra proteína chamada troponina. A troponina, que pode ser subdividida em três subcategorias, divididas em três subcategorias. Troponina I, troponina T e troponina C. Gente, é a mesma proteína, com três áreas diferentes. A troponina I é aquela área da troponina que tem afinidade pela actina, ou seja, que se liga à actina. A troponina T é aquela que tem afinidade pela tropomiosina. E a troponina C é aquela que tem afinidade com o íon cálcio. O cálcio que é tão importante e que está armazenado nos retículos sarcoplasmáticos dos nossos músculos estriados esqueléticos. O cálcio, quando liberado, ele vai se ligar à troponina C, e aí cada troponina C consegue interagir em média com 4 cálcios. E aí essa troponina C, quando interagir com o cálcio, ela faz com que haja uma alteração conformacional na tropomiosina, ou seja, a tropomiosina que estava em uma conformação sobrepondo-se ao sítio ativo, ela vai descobrir. E aí quando houver essa descoberta do sítio ativo, o processo de interação vai acontecer, a movimentação vai acontecer, o movimento de tensão vai acontecer, a teoria do sempre em frente vai acontecer. Que teoria é essa? As pontes cruzadas sempre vão puxar os filamentos de actina para o centro. Então, percebam que a interação que ocorre entre actina e miosina é uma interação muito particular, que utiliza elementos como ponte cruzada, ATP, cálcio, troponina e tropomiosina. Então, pessoal, esse aqui foi um vídeo falando sobre um pouquinho desse processo de interação. Vocês podem acompanhar aqui o canal, eu vou postar mais alguns vídeos com resumos de fisiologia humana. E quem tiver interesse, logo em breve eu disponibilizo alguns links aqui para cursos de fisiologia muscular, fisiologia cardíaca, fisiologia renal, onde a gente vai aprofundar um pouco mais esses conteúdos.